Bom dia, pessoal. Tudo bem com todo mundo? Vamos dar início. Eu vou abrir a nossa apresentação de hoje e, e vamos retornar onde nós paramos, mas antes gostaria de ver quais são as dúvidas de vocês, tá certo? Professor João, com relação ao trabalho, eles fizeram, foi feita alguma coisa com eles? A leitura? Na verdade, pessoal, eu aproveitei, como a gente só tinha um horário, né? Aí eu verifiquei, eles Aham. leram, né? A maioria deles leu o trabalho, mas como era de se esperar, tiveram várias dúvidas, né? Especialmente a respeito de algumas Hum, tecnologias, né? Então a gente aproveitou para tirar, sanar hum. essas dúvidas, né? E eu dei uma explicada para eles como é que eles têm que interagir, né, com esse tipo de trabalho. O primeiro contato deles com um artigo científico, né? Dei umas dicas a respeito disso, de como eles vão trabalhar, e dei uma explicação geral do que é o intuito da apresentação daquele trabalho, né, que é um trabalho que é, digamos assim, um resumão geológico da região, mas ali não constam todas as informações, né, a respeito daquelas unidades, que a gente vai passar Uhum. outros trabalhos, eles têm que pesquisar por outros trabalhos, outros artigos também a respeito daquelas unidades ali, né. Foi basicamente isso que a gente fez naquela nossa hora lá no de conversa no sábado. Que legal, foi muito bom, professor. Então, depois dessa aula sobre estratigrafia, eles já vão ter mais habilidade de entender algumas nomenclaturas, e assim a gente já teria até condições de amanhã a gente já abrir esse trabalho e começar a discutir para eles terem um entendimento melhor sobre o que eles vão encontrar naquela região lá, tá certo? Tá, ok. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal? Sim, professor. Então, nós trabalhamos na aula passada, tá? Sobre as unidades hidroestratigráficas, como elas surgiram, né? Quais os critérios que foram estabelecidos a, para a criação do guia estratigráfico, não só internacional, mas como local. Tá? O uso do Código Brasileiro das Nomenclaturas Estratigráficas. E nós vamos dar continuidade a isso, tá? E começar a entender qual o objetivo da gente fazer esse empilhamento, desenhar, criar essa coluna de estratigráfica, né? O que é isso importante? Qual a importância disso para cada um de nós? Tá? Nós vimos também que as unidades estratigráficas, elas são subdivididas, tá? Em classes, e existem critérios para você estabelecer. Dentre os critérios que nós temos o empilhamento das unidades umas sobre as outras, tá? O conteúdo fossilífero de cada unidade, também a idade estabelecida das rochas. Vimos que algumas rochas elas têm alguns elementos que são capazes de serem mensurados a sua idade de formação, o seu tempo, porque um deriva do outro, que e nós verificamos a questão da idade, da meia-vida dos elementos químicos, discutimos um pouco porque nós não achamos em ambientes lá do pré-cambriano depósitos de chumbo, e podemos utilizar o arranjo dessas rochas por uma unidade de tempo
a partir dos eventos geológicos que ocorrem na Terra. Tá? Então, por exemplo, eu dei aquele exemplo de um período da Terra, que foi o arrasto ali do Atlântico Sul, tá? Quer dizer, arrastou e fez o empacotamento e o enrugamento do leste da América do Sul, assim como a Índia subiu durante o processo de deriva continental, o último evento da deriva continental. Inclusive, o professor João Paulo colocou uma animação para a gente. Seria até legal, João, tu disponibilizar no grupo aquela animação da movimentação das placas tectônicas no último bilhão de anos. Isso. Tá, para eles verem, para eles. Disponibiliza para eles verem como é que houve essa dança dos continentes. Vocês vão ver que o último grande enrugamento que nós temos é aqui a América do Sul, tá? A Cordilheira dos Andes, e vocês vão ver, só no finalzinho dessa animação, vocês vão ver a Índia subindo ali do Polo Sul, ela sobe e vai chocar ali com a Ásia, tá? E ali vai se formar a Cordilheira do Himalaia. Então, vocês vão perceber isso. Então, isso são eventos. Um outro exemplo de eventos cronogeológicos que nós temos foi a última glaciação que nós tivemos aqui na nossa região. Por exemplo, nós temos uma unidade rochosa saindo ali da BR-316, quando a gente entra no Maranhão, na região do Gurupi, tem uma unidade lá que é definida como tilito. Tá? Então, essas unidades de tilito, elas ocorrem somente em regiões glaciais, tá? Como depósitos de morenas, que nós chamamos. Então, isso foi um evento que aconteceu. Então, se ficar certificado que ali é um tilito mesmo, ali na região do Gurupi, nós vamos caracterizar que ela se estabeleceu na última glaciação aqui do Quaternário. Tá? Então, nós podemos dizer que aquela rocha se formou num evento geológico, em função da própria movimentação das placas, né? E essas mudanças climáticas. Né? Então, isso faz parte dessa cronologia que nós podemos fazer esse empilhamento ao longo do tempo. Com isso, nós falamos de como as unidades elas são organizadas, tá? E períodos e épocas. Tá? Essa é a nossa unidade clássica utilizada no Brasil. Nós vamos ver que a internacional ela é muito mais subdividida e muito mais americana, né? É muito mais completa, tá? Porque ela te traz um evento assim pontual. Tá? Ela te traz uma idade pontual de um determinado evento na superfície da Terra. Tá? A professora Kézia ela vai dar uma abordagem ainda melhor sobre essas unidades de estratigráficas, né? Eu espero que vocês fiquem bem familiarizados com isso. Aí depois eu falei como é que esses registros que nós temos, tanto de rochas como de animais preservados, eles vêm contando a história do planeta Terra, né? Eu coloquei essa espiral aqui para vocês entenderem tanto os eventos geológicos quanto as ocorrências dos animais, né? Você vê que o homem moderno ele vai estar aqui já há 0,2 milhões de anos. Se a gente tem uma animação que a gente faz e diz o seguinte: se nós transformássemos todo o tempo geológico num período de um ano, a gente vai colocar o homem surgindo no decorrer deste ano,
faltando 12 minutos para meia-noite do dia 31 de dezembro. Então, ele vem surgindo aqui no final, bem no finalzinho. Tá? Então, nós estamos super modernos com relação... nós somos o período mais recente, né, desta relação de evolução da Terra, certo? Aqui nós vimos a unidade formal cronoestratigráfica internacional, você vê a subdivisão. Aqui no Cenozoico, e nós ficamos não só no Pleistoceno, mas nós ficamos, vamos dizer, no Holoceno, aqui no Pleistoceno, no superior, no médio, e aí tem mais outros 12 para baixo, que são de baixo para cima, o gelasiano, o calabriano, o médio e o superior, o AP, tá? E aqui está a idade do lado. Então, ela é super detalhada. Aí nós vimos o conceito, né, de unidade litoestratigráfica, segundo o Guia Internacional, que é o conjunto de estratos. Nós vimos o que é conceitualmente um estrato, definidos e reconhecidos segundo suas propriedades litológicas. E as unidades litoestratigráficas, né, formais, e unidades litoestratigráficas informais. Nós vimos que essa categoria formal, que é o comum na nossa vida, né, elas têm essas subdivisões, as mais detalhadas são as formações. Dentro das formações nós temos o membro e as camadas, tá? E essas formações podem estar dentro de grupos, e esses grupos dentro de supergrupos. Eu dei o exemplo para você do supergrupo Itacaiunas, onde o grupo Grão-Pará vai estar dentro do supergrupo Itacaiuna, lá na região de Carajás. Eu vou mostrar uma imagem para vocês, tá? De toda a região de Carajás, para vocês verem como isso como ela é distribuída. Tá? Vimos, e daqui em diante começa a aula de hoje. Tá? É como a gente dá um nome para uma unidade formal. Tá? Ele diz o seguinte, que a denominação de uma unidade estratigráfica formal de qualquer categoria deve constituir-se de dois termos. Um dito que é litológico, ou indicativo da categoria, e o outro termo constituído por um nome geográfico. Em decorrência disso, eu quero perguntar a vocês, o que vocês entendem sobre esse termo, o termo litológico que nós temos que utilizar e o termo geográfico? Alguém gostaria de falar? Repita a pergunta, por favor, professor. O que vocês entendem por esses critérios para a gente dar um nome? Por exemplo, qual o critério que nós recebemos o nosso nome ao nascer e ser registrado? Um nome comum, tá? Que é escolhido pelo pai e a mãe em função de alguma escolha, de algum evento, de algum parente, em homenagem a alguma coisa, e o nome de família, na verdade? Então, assim, são as unidades estratigráficas, né? Para a gente dar um nome para elas, nós temos que ter critério. O critério é litológico e o outro critério é o geográfico. O que isso significa? E, professor, o critério geográfico vem da localização. Quem está falando? O Anderson. Litológico é o estudo das rochas, né? Quem foi que falou? O Igor. Igor e quem mais? Primeiro o Léo, depois o Igor. Primeiro o Anderson, depois o Igor. Tá. É isso aí mesmo, tá? Nós vamos ver que quando vocês começarem a ler, vocês vão ver formação, aquelas lá do Proterozoico, como é, professor? Formação peritoró. Tá? O que significa aquela formação peritoró? Tá? Vocês vão... Eu já vou colocar para vocês os outros artigos
vocês vão encontrar arenito guamá. Tá? Então, é isso que vocês falaram. O litológico é o que ela representa, o que ela é em si. E o litológico é em homenagem àquela formação tipo, aquela cidade mais próxima, aquela pessoa que descobriu, e assim por diante. E professor, A denominação, sim, a formação territorial que o senhor falou é no Maranhão? no Maranhão. Não, ela só não é no Maranhão, ela se estende ali, toda ali do Maranhão, e adentra no estado do Pará, tá? É aquela região de próximo o Maranhão. A denominação de um complexo combina o termo complexo com o termo geográfico. Complexo metamórfico, o próprio, um exemplo, complexo, está faltando um nome aqui, mas eu lembro e passo para vocês. A denominação de uma suíte combina o termo suíte, o adjetivo intrusivo metamórfico e o nome geográfico. Suíte intrusiva Maloquinha, lá no Tapajós. Suíte intrusiva Tracuateu. Porque a unidade sede fica no município de Tracuateu. Então, quando a gente fala suíte, a gente já está dando a informação que ela só vai acontecer em sistemas metamórficos e sistemas de rochas magmáticas. Aí a gente coloca o adjetivo que é intrusiva ou extrusiva, se for vulcânico, tá? Suíte intrusiva vamos colocar lá no Tapajós, suíte intrusiva Parauari, tá? Por quê? Porque está dizendo que ela é uma rocha intrusiva, tá? É um granitóide, e Parauari é um rio muito conhecido em toda aquela região, tá certo? Coloquei aqui em Carajás, uma outra, essa região aqui de Carajás, aqui esse quadradinho aqui, à direita, é onde está todo o complexo Carajás, tá certo? Nós vamos ver aqui que isso aqui é um Sigmoides, é uma imagem digital do terreno, tá? Bem trabalhada. Aqui, vocês conseguem ver uma quebra negativa aqui, né? Uma quebra onde vocês veem uma porção mais esverdeada e amarela, como se fosse aqui um grão de um feijão. Dá-se para ver sempre, só. Dá para ver, né? Pois é. Isso aqui é um granito, pessoal. Um granito que ficou conhecido como granito central, porque ele está no centro de toda essa região aqui desse sigmoide de Carajás. Tá? Tudo que está aqui em preto, que vocês estão vendo aqui, que tem esses números aqui, olha. N1, N2, N3 do outro lado, N4, N5, N6, tem o N7 que está perdido aqui pelo meio e o N8. Tá? Isso aqui é N de que? Norte. Isso aqui foi chamado de Serra Norte. E isso aqui de baixo de Serra Sul. Tá certo? Aqui está o S11D, tá, pessoal? Onde nós temos a mina de ferro. Aqui tá, esse aqui é um chamado de Tarzan. Esse aqui é um grande projeto que nós temos naquela região de Carajás, que pertence ao vale, tanto ouro, cobre e outros depósitos, e ferro associado. Tá? Então, esse N4 foi a primeira mina de ferro estabelecida. Quando a gente vem aqui para baixo, o N4, olha aqui, nós vemos aqui a topografia, tá? Isso aqui é como se fosse aqui no N4 nós fizemos um corte de leste a oeste, tá? Onde nós temos a formação A, FNA, tá? Temos essa US, essa UI e essa FNC. Tá? Aí nós vamos ver como elas foram dadas essa nomenclatura.
Tá? Essa unidade central aqui são os jaspilitos, o protominério e o minério que está aqui em cima, que é o enriquecimento desse jaspilito. Aí ela foi chamada de Formação Carajás, tá? Em homenagem a toda a região que se chama Carajás, e Carajás vem da reserva dos Carajás, tá? As reservas indígenas dos Carajás. Então, ela recebeu o nome em decorrência da sua unidade, seminério de ferro, né, tá? E a formação, aí seria a formação ferrífera Carajás. Tá? Então, só ficou conhecida como formação Carajás, e na sua descrição nós vamos ver que são jaspilitos, e a parte que está enriquecida, que são as hematitas, o minério de ferro Carajás. Tá certo? Acima dessa unidade Carajás, tá? Nós temos a formação Parauapebas, tá? Por quê? Porque ela se estende até em todo o município de Parauapebas, parte ali, pega a parte da cidade. Então, uma unidade de rochas vulcânicas, que também ficou conhecida como unidade superior, porque está acima de Carajás. E aqui a unidade inferior também são rochas vulcânicas. Se a gente for fazer um empilhamento dessas três rochas aqui, nós vamos dizer que a unidade inferior está embaixo, a unidade Carajás está no meio e a unidade superior, obviamente, está em cima. Tá? Essa ganga aqui foi o último evento que aconteceu, tá? Que é o enriquecimento também que aconteceu, que é uma laterita que se formou. E esses cios aqui, essas coisas aqui cortando, são diques de diabásio que cortaram. Aí você vai dizer assim, como é que ele está cortando aqui o minério? Tá? Quem se formou primeiro foi aqui essa unidade, essa daqui é o enriquecimento que veio depois, e esses diques vieram e cortaram ambas. Tá certo? A gente pega o dique aqui, ou esse dique aqui veio antes da implantação do minério ser transformado, de forma que ele está aqui dentro. Mas ele está dizendo aqui que ele foi depois. Tá? E essa daqui é a formação, formação água... eu acho que está aqui, a formação Águas Claras, tá? São os arenitos das Águas Claras. Então, é muito conhecido. Essa informação gráfica que está bem aqui assim, que o mouse está correndo, pessoal, ele diz que é uma erosão que aconteceu aqui, e esse depósito aqui de arenito se colocou em cima dele, tá? Se depositou. Ele é um arenito que ele é tanto fluvial que se estende até o marinho, tá? Então, é muito, a gente chama essa informação aqui, essa informação gráfica de erosão que aconteceu, nós temos uma perda de registro aqui, tá? Que foi erodido. Então, a gente chama disso de discordância, tá? E granito indistinto. Ele coloca esse granito indistinto aqui para falar até mesmo do granito central. Então, você vê que existem critérios, tanto geológicos como geográficos, para a gente dar o nome das unidades. Aqui do lado, pessoal, é a estratigrafia, tá? A litoestratigrafia formada. Eles colocam aqui como formação Parauapebas, tá? Como a unidade inferior, a formação Carajás, que são as formações ferríferas, que está no centro, e a formação Igarapé da Cigarra, ou unidade superior, tá? Que é essa daqui. Essas três juntas, tá? Elas formam o que nós chamamos de Grupo Grão-Pará. Aí esse Grupo Grão-Pará foi erodido indistintamente, ou seja, tudo foi submetido à erosão. Tá? E sobre ele foi depositado a formação Águas Claras, que são, ou também conhecido como formação Rio Fresco.
tá certo? E é lógico que depois disso vieram esses diques aqui básicos, tá? Granitos intrudidos, vamos dizer, esse granito intrudiu, ficou abaixo dessa formação águas claras, tá? Veja só que ele está na posição aqui, na idade acima da formação águas claras, e esses granitos são os eventos mais recentes que nós temos, junto com a formação dessa câmara laterítica que nós temos aqui em cima. Então, esses diques, vocês veem que eles atravessaram todo o grupo grão-parátomo aqui, tá? Atravessaram os granitóides, esse daqui, e a formação Rio Fresco, ou Águas Claras, e vieram até extravasar aqui, ó. Aconteceu alguma coisa vulcânica aqui. Está entendido, pessoal? Alguma pergunta? Agora não. Não. Não pergunta ou não está entendido? Não Não pergunte. pergunta. Ah, tá. Vamos lá. Então, as unidades formais, litoestratigráficas formais, tá? Vamos começar pela formação. É uma unidade fundamental da classificação litoestratigráfica. Mapeável em superfície e recomendável em subsuperfície. O que significa isso, pessoal? Que a gente vê a formação, a unidade aqui em superfície, a gente vai com o martelo e quebra, tá? E a gente sugere um posicionamento em 3D em subsuperfície. Como é que a gente consegue visualizar isso? A gente faz o uso da bússola, que vocês vão aprender com o professor João Paulo, manusear a bússola. Tá? Vocês podem ver a camada geológica mergulhando naquela direção. Se é uma foliação, vocês vão ver ela mergulhando naquela direção. Ela tem uma direção, tem um ângulo de mergulho, tá? E uma direção desse mergulho. Então, o professor João Paulo vai mostrar para vocês como a gente faz a ideia era a gente utilizar isso na sala de aula, fazer umas situações, mostrar como a unidade está, e a gente ir com a bússola lá fazer essas medidas, certo? Então, a bússola de geólogo hoje, apesar da gente ter várias atividades para ela, mas ela é fundamental para a gente fazer medidas, tá? Medidas de informações físicas das rochas no campo. Apesar que nós vamos utilizar a bússola para abrir uma picada, mas em uma determinada direção. A gente utiliza a bússola para dar o grau de uma sonda, porque você quer furar para norte e quer furar 55 graus de inclinação de uma sonda. Tá? Então, ela tem essa gama de utilidade, mas basicamente para a gente ver, tirar essas informações das rochas. Porque a gente diz que as rochas falam com a gente, porque elas guardam todo o seu histórico. Porque para se fazer as picadas, a gente usa mais o GPS. A gente dá um ponto aqui, outro ali, vai dando esses pontos e vai abrindo aquela trilha no campo, aquele corte em linha reta. Tá? Então, está entendido esse mapeável em superfície e recomendável em subsuperfície, né? Ele pode ser usado, a formação, na definição de uma formação de elementos suplementares, tais como estruturas sedimentares, fósseis e minerais acessórios. E aí, aplicada, elas são uma característica das rochas sedimentares, tá certo? Ah, mas aí a formação peritorola já tem um metamorfismo, mas a origem dela, fundamental, era sedimentar. Tá claro isso? Vamos lá. Então, quando ela fala
pode ser usada a definição da forma elementos suplementares. Está aqui elementos suplementares, tá certo? Vocês têm carapaças de animais completamente preservadas. Eu acho que a professora Késia passou, vocês descreveram rochas desse tipo, né? Sim, professor. Vocês veem aqui um gastrópode, tá? Que é esse caracolzinho de origem marinha. Não tem nada de matéria orgânica mais aqui, não, tá, pessoal? Toda a sua matéria orgânica foi substituída quimicamente por carbonato de cálcio. E ele consegue preservar toda a sua característica externa, certo? Por exemplo, aqui está uma bivalva, uma concha. Vocês vão olhar, a gente consegue ver as linhas de crescimento dela completamente preservada. Tá? Então, a gente pode dizer que a formação dá uma informação suplementar para ela, dizer que ela é fossilífera, que ela tem aquela característica, tá, que a representa e que a posiciona no tempo, tá, e no espaço. Por exemplo, a formação Pirabas, que é uma unidade que a gente visita. A gente pode dizer que a formação Pirabas, ela está aqui, aqui dentro de Belém, pessoal. Se a gente fizer um furo, ela está em torno de 100 a 120 metros de profundidade. Em alguns casos, a gente acha, assim, quando algum bloco subiu ou desceu a 70 a 80 metros. Mas, no geral, acima de 100 metros de profundidade. Então, tem mais de 100 metros só de pacote de uma rocha que cobriu essa unidade, que é a formação Pirabas. A formação Pirabas é carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio só se forma no oceano, tá? Então, a gente pode estabelecer que a 100 metros de profundidade nós encontramos uma unidade que diz que essa região já foi mar no passado. Há pelo menos aí em torno de eu acho que são 24 milhões de anos, que essa região aqui de Belém foi invadida por um mar, e ele entrou pelo Caribe, e ele lavou toda essa costa brasileira aqui. E a sua unidade padrão, a unidade, ela foi descrita pela primeira vez, e ela tem uma unidade clássica na cidade de São João de Pirabas, tá? Então, foi por isso que, naquela época, 1960, 67, 69, por aí assim, teve um grupo de pessoas, pesquisadores, biólogos, que descreveram essa formação e deram o nome, por ter achado lá em São João de Pirabas, o nome da formação sedimentar fossilífera Pirabas. Entendido isso, pessoal? Como surgem as nomenclaturas? Sim, professor. Vocês podem até não entender o que significa peritoró, vocês podem até que não entender o que significa certos nomes, tá? Mas vocês vão saber que aquele nome tem algum viés geográfico, tá certo? Então, vocês vão saber que aquilo está. Então, é algum rio, é alguma cidade, é alguma localidade, é alguma montanha, é alguma serra que a gente consegue ver, ou é alguma unidade conservadora, e assim por diante. Membro, tá? Outra designação dentro das unidades lithoestratigráficas. É sempre parte de uma formação. Ou seja, ele vai estar dentro da formação. Aí você vai dizer, o membro, lá na formação Pirabas, nós temos 3 membros, tá, que são superior, um médio e um outro inferior. Cada um característico de uma posição desta unidade formal da formação Pirabas. Elas possuem características litológicas próprias, uma pode ser mais argilosa, outra pode ser fossilífera, outra pode ser mais arenosa, assim por diante.
Porém, nem sempre você tem um membro. Formação Guamá, que é o arenito Guamá, como nós conhecemos. Não existe um membro dentro do arenito Guamá, então é só uma formação Guamá, tá certo? E ela é restrita na formação. Isso a professora pede, a professora Kézia, a nível de avaliação, pessoal, como você distingue uma da outra, tá? A formação, a nomenclatura de formação em membro na descrição de unidades litoestratigráficas normais são aplicadas aos granitos e rochas metamórficas complexos? Verdadeiro ou falso? É falso, tá? Porque elas só se aplicam às rochas sedimentares. Camadas, tá? Vai estar mais ainda dentro dessas unidades, tá? É uma unidade de menor ranking dentro de uma unidade litoestratigráfica. A gente consegue descrever uma camada dentro de uma unidade maior. Formação em Pixuna, por exemplo. Na formação em Pixuna, nós temos camadas de um argilito, né, caulinítico, que é um minério que é extraído dentro das minas da formação da Iberisa Rio Capim Caulino. Então, é uma camada argilosa, tá? Que não necessariamente sempre tenha sido argila, tá? No caso ali do caulino, pode ter sido, ter sofrido alterações no decorrer do tempo, tá? Pode restringir-se ao âmbito de uma formação ou membro, como também pode estender-se para outras unidades formais, mantendo a sua denominação. Veja só, pessoal, quando a gente trabalha com estratigrafia, quando a gente trabalha com rochas sedimentares, há uma situação transversal hoje vista na evolução dos conceitos da estratigrafia. Tá? Por exemplo, a gente pode ter o mesmo tempo geológico e ambientes diferentes. Por exemplo, o que é que está acontecendo hoje? Se a gente pegar um veículo e ir em direção a Salinópolis, nós vamos sair de um ambiente continental, correto? A gente está aqui no continente, nós vamos sair no ambiente continental. O que é que está se depositando em ambiente continental? Está se depositando arenito, areias, está se depositando argilas de lagos, argilas em rios, tá? Como no caso do Rio Guamá, que deposita muita carga orgânica, matéria orgânica, areia, vamos achar outros pontos que vão ter conglomerados. Mas à medida que a gente vai chegando lá em Salinópolis, o ambiente vai mudando. A gente passa de um ambiente continental para um ambiente marinho. Dentro desse ambiente marinho, nós vamos encontrar uma transição entre o marinho e o continente. Esta transição, nós vamos ter o mangue, nós vamos ter a dinâmica praial. Vocês conseguem visualizar isso? Nós vamos ter dunas, tá? E quem vai estar trabalhando ali nas dunas é um outro agente geológico, é o vento, tá? Ali na beira da praia, a água do mar. E à medida que nós vamos adentrando na água do mar, nós vamos encontrar as barras, que são aquelas barras longitudinais que nós encontramos quando a maré é seca, ela vai se estendendo. E entre uma barra e outra, é possível a gente encontrar muitos depósitos de argila. Tá? E à medida que nós vamos adentrando no mar, nós vamos encontrar até ambiente com material mais grosso de deposição, porque o movimento das ondas permite isso, deposição de material mais grosso, e a partir daí nós vamos a deposição de sedimentação química.
que são os sais, até mesmo carbonato, se for o caso, sulfato, se for o caso. Então, são sedimentos que já vão estar se precipitando no fundo do mar, até chegar no ambiente das fossas oceânicas. Então, isso, ao mesmo tempo, está acontecendo nos dias atuais. Então, nós temos essa transversalidade de ter diferentes unidades geológicas dentro de um determinado tempo. Então, essas camadas, elas podem se estender em ambientes diferentes, tá, pessoal? Elas podem passar de uma camada para outra, elas podem ter a mesma idade, porque uma influencia na outra. Aqui é um lago, mas sofreu uma chuva aqui, e essa chuva teve uma erosão e jogou uma lente lá dentro desse lago. Nós vamos encontrar essas informações. Tá? Nós vamos ver que o nome dessas informações não interessa para a gente aqui, mas nós vamos ver que ela tem uma denominação. Nós somos os wave, wave dentro dessas unidades. O que é o wave? É uma onda, tá? Em inglês significa onda. Então, é uma onda que teve um fluxo de sedimento lá dentro. Então, é um conceito hoje muito transversal a estratigrafia, tá certo? Vocês entenderam, pessoal, esse passeio que eu fiz do continente até o mar? Sim, professor. O importante é vocês visualizarem, porque geologia... Professor, Sim. é só essa última parte de camada que eu não consegui compreender. Não, porque veja só, à medida que você está num ambiente, tá, você está numa camada, vamos dizer, você está num ambiente continental e de repente consegue encontrar uma camada de argila dentro do ambiente continental, mas ele continua sendo ambiente continental. Está dentro da formação, tá? Está dentro de uma camada, mas você encontra outras unidades lá dentro dessa camada. Por exemplo, se a gente abrir a formação Barreiras, tá? Que é essa unidade que nós estamos pisando hoje aqui em cima, aqui em Belém, que é o nó, que a gente anda de um lado para outro, que tem... A gente pode encontrar camadas inteiras de areia ou de arenitos, eles estão todos já estourados, né, já estão friados, e de repente dentro dela nós podemos encontrar camadas de argilas lá dentro, mas é a mesma formação e a mesma camada de areia, tá? Então, às vezes, as camadas elas podem estar entrelaçadas, elas estão juntas, pertencem a uma mesma idade, mas têm ambiente, às vezes, diferente ou sazonais. Tá? Aqui no norte acontece muito isso. Nós temos um período chuvoso e um período com pouca chuva. Então, há uma ritmização de camadas que representam essa sazonalidade. Assim que a gente consegue entender as formações ferríferas bandadas. O bife, né? Eu mostrei para vocês em aula o que é o bife. São camadazinhas de enxerto que se alternam com camadas de hematita, né? Então, aparentemente, é uma sazonalidade onde o oceano era rico em sílica, aí ele precipitava na forma de colóide. Aí, à medida que ele precipitava a sílica, ele se empobrecia em sílica e se enriquecia em ferro. Aí o ferro tinham as bactérias cianofícias, fazia a sua fotossíntese, né? Ela se alimentava e excretava o oxigênio. Aí o ferro precipitava na forma de ferro trivalente, para formar outra camadinha muito, muito pequenina. Então, aqueles eram sazonalidades. Então, isso acontece muito na nossa região devido a essa alteração climática. Tá? Coisa que não acontece muito no Nordeste. Tá? A única coisa que acontece, às vezes, você tem os açudes, onde se precipita lama, tá? Ele vai secando e, de repente, tem uma chuva e traz um volume de areia muito grande. Aí se deposita uma camada dentro daquela argila. Então, uma camada de argila não necessariamente não significa que você não possa encontrar alguma feição de uma
de areia, por exemplo, lá dentro. Então, depende do ambiente, depende da força que a água teve para colocar uma ou outra partícula dentro do mesmo sistema. Tá certo? A camada também não é necessariamente restrita a uma só formação, como ele colocou. A espessura, a mapeabilidade não são critérios para definir uma camada. Tá? O que é que ele quer dizer com isso? Que, às vezes, uma camada, pessoal, ela não é mapeável. Porque, para ser mapeável, ela tem que ser posta dentro de uma escala e ela tem que ser... ter uma representação gráfica, certo? E, às vezes, ela não tem. Tá? Por quê? Porque ela é muito pequena. A espessura e mapeabilidade não são critérios para definir uma camada. Está aqui. Isso que eu falei para vocês, olha, aqui são camadas, às vezes de areia, tá? Ela pode ser muito fina, média, às vezes espessa, muito espessa, às vezes uma laminação pode ser muito fina, média, espessa, muito espessa. Uma laminação é uma coisa que a gente vê a nível de mão, a nível até mesmo de microscópio, tá? Mas, basicamente, se a gente for ver, a gente diz que a nível de afloramento, nós podemos ver uma camada. Ela pode ser macro, mas pode ser micro. Às vezes, a nível de amostra de mão, nós podemos ver uma camada. A formação ferrífera, bandada de Carajás, nós não conseguimos ver a nível de imagem de satélite duas camadas, a gente só vê uma, mas ela é uma ritmização de sílica com hematita. Tá? Mas a nível de afloramento, sim. Tá? Então, o nível da escala de trabalho. Vocês lembram que nós podemos ter escala de detalhe, semidetalhe e escala regional. Tá? Detalhe a gente consegue mapear, mas existe aquela escala a nível de amostra de mão, que você só consegue ver. Então, o que você faz? Você coloca uma nomenclatura na sua descrição, tá? O nível daquela camada, né? Até onde ela é abrangente. Tá? Por exemplo, aqui essas fotos aqui, essas camadas nós estamos vendo a nível de afloramento. Então, estamos, dependendo do tamanho da escala, nós podemos mapear. Por exemplo, nós temos uma camada aqui mais esbranquiçada, que pode ser mais rica em areia ou em cauli, tá? E uma camada aqui mais escura, amarronzada, que pode ser representada por algum mineralzinho amarronzado. Tá? Como essas camadas estão em pé, tá? E elas estão, você vê aparentemente uma coisa fina a textura dela, aí eu pergunto para vocês, que tipo de rocha é essa? É uma rocha magmática? É uma rocha metamórfica ou uma rocha sedimentar? Alguém arrisca? Gabriel? Sedimentar. Sedimentar. Alguém arrisca mais alguma? Tá. Eu diria o seguinte, que ela foi uma rocha sedimentar. Tá? Hoje ela não mais é uma rocha sedimentar. Se fosse uma rocha sedimentar, como é que estariam as camadas, pessoal? Esses estratos aí. Estariam assim na horizontal. Horizontal. Perfeito, tá? Então, alguma força transformou que ela ficasse aí na vertical. Então, essas forças nós chamamos de movimentos tectônicos, tá certo?
Então, ela passou de ser sedimentar para ser metamórfica. Provavelmente, os minerais aqui já foram transformados, tá? Então, para dar esse caráter aqui empinado, tá? Nós vamos ver que isso aqui era um extrato, tá certo? Isso aqui era uma camada que se diferencia dessa, e assim por diante. Aí a gente pode dizer assim, mas professor, como é que eu vou dizer quem era a base e quem era o topo aqui? O que é que vocês acham? Para eu fazer o empilhamento estratigráfico dessa rocha. O que tiver mais compacto, professor? Tá vendo uma pessoa bem que assim? Eu acho que é uma pessoa sentada, né? Acho que é. Olha o tamanhão disso. Olha só, as rochas sedimentares, quando elas são depositadas, elas imprimem uma feição, tá? Essa feição a gente consegue definir muito bem, às vezes pela própria compactação, como o Jonas falou, às vezes a superfície, ela deixa uma superfície de onda aqui em cima, tá? Bem no contato, tá? Aí a gente vai e consegue identificar essa superfície de onda. A gente vê a ondazinha, a cristazinha, tá? Aí, às vezes, a gente vê que entre uma crista e outra tem um depósito, alguma coisa que possa dizer que aquilo ali era o topo da camada. Quando a gente vai na praia, a gente vê aquelas ondazinhas formadas na areia. Se vocês olharem, a gente consegue ver a cristazinha dessa areia. Às vezes ela tem uma estratificação que a gente consegue recuperar. Então, a gente consegue recuperar quem era a base e quem era a topo. Aí a gente consegue voltar na estratigrafia. Então, dizer, olha, aquilo se formou primeiro, isso aqui se formou depois. Então, é assim que a gente faz os critérios da estratigrafia, tá bom, pessoal? Então, isso aí já, hoje é uma rocha metamórfica, de baixo grau metamórfico. Provavelmente as argilas não existem mais aí, tá? O que existe hoje são substituídas por sericita, que é uma micazinha, é uma das primeiras micas que aparecem, que são transformadas da argila, vão se transformando em palhetas de micazinha. É uma argila, é uma micazinha meia rosada, né? Meia amarronzada, tá? E a partir do momento que aumenta o metamorfismo, essa mica vai adquirindo alumínio, vai se transformando em muscovita, aí surgem e ela vai ficando mais compacta, né? Aí não seria mais compacta, seria a palavra coesa. Aí aparece o magnésio e ferro e vai entrando, se formando a magnetita. Aí os fluxos de quartzo começam, né? Magnetita não, a biotita, aí os fluxos de quartzo começam a aparecer, formando quartzo, aí elas vão se transformando até aparecer os feldspatos, e assim por diante, pessoal. Há uma evolução. Os grupos, é a unidade lithoestratigráfica de categoria superior à formação. Então, as formações, elas se organizam, tá? Para formar os grupos. Como eu coloquei ali, o grupo Grão Pará, nós temos a formação Parauapebas do topo, a formação a unidade superior, a unidade do meio, que é a formação Carajás, é inferior. A inferior é a formação Parauapebas e a superior é a Igarapé-Cigarra, tá certo? São duas formações. Aí ele diz o seguinte, mas por que essa unidade por formação Igarapé-Cigarra? Porque ali é uma sequência vulcano-sedimentar, pessoal. Tá? Então, é por isso que ela recebe essa denominação de formação. É necessariamente dividido em formações em sua totalidade, ou seja, a formação são divididas em membros, tá? Os grupos são divididos em formações, tá? É formado pela associação de duas ou mais formações relacionadas por características ou feições lithoestratigráficas em comuns. O que são essas feições lithoestratigráficas comuns? Acabei de falar ali no Carajás, é uma sequência vulcano-sedimentar.
estava tendo vulcanismo e estava tendo sedimentação ao mesmo tempo, tá? Num determinado período da história da Terra, tá? Que era em ambiente marinho, quando se formou o grupo Grão-Pará. Tá? Aqui está a faixa Araguaia, tá? Aí, olha só que ele coloca o grupo, tá? O grupo Cuiabá, tá? Que está em laranja, ou seja, esse grupo Cuiabá vão ter várias formações aqui dentro, tá? Aí as outras, formação Araras, tá? Então você vê que as unidades, elas são representativas, elas se representam graficamente. E aonde elas vão se estendendo, pessoal, isso aqui tudo a gente mapeia. O nosso papel como profissional da geologia é mapear e ver até onde vai essa informação aqui. Aí você pode dizer, mas professor, a gente tem que ir em todos esses lugarzinhos, por exemplo, andar em toda essa unidade aqui, por exemplo, é uma unidade diamantífera, tá? Essa formação Araras. Aí você pode dizer, não, isso aqui tem representatividade, tá, nas feições topográficas. Quando você estudar com o professor João Paulo, ele mostrou essas imagens, mostrou imagens de satélite, e a gente consegue passar uma linha e sair circundando determinadas feições. Essas feições, elas podem ter alguma coisa em comum, tá? Unidades do mesmo ambiente, da mesma época, ou representar um litotipo completamente diferente dentro da história daquela região. Por exemplo, aqui o cráton amazônico. O cráton amazônico, ele tem toda uma extensão, e aqui vai ter toda uma história, tá, preservada, certo? Olha aqui, por exemplo, esse rosinha, tudo aqui, ó, que ele coloca, ele diz que é uma sedimentação recente. Então, o que são essas sedimentação recente? É tudo que aconteceu e está acontecendo aqui no Quaternário, tá? Que são os depósitos aluviais, os depósitos que aconteceram, os depósitos eólicos, tudo que tu imagina, até mesmo, tá? Sequências vulcano-sedimentares recentes que estão acontecendo. Tá? Então, tudo isso nós chamamos de faixa paraguaia. Tá? Então, a faixa paraguaia tem essa postura, né? Ela vem norte-sul, aí vai inclinando para nordeste. Por quê? Porque é uma faixa metamórfica que está acontecendo aqui. As rochas metamórficas se dispõem desta forma, né? Tem sempre uma orientação. Quando a gente chega no campo e vai mapear, a gente vai pegar a bússola, vai colocar aqui, nós vamos ver que essa unidade, ela está mergulhando, por exemplo, para sudeste, tá? Imagina que você esteja, a tua zona mineralizada, é o contato aqui desse verdinho com esse, não é lilás, esse azul aqui, azul, sei lá, lilás, e a tua faixa mineralizada está aqui. Imagina que ela está mergulhando aqui para sudeste, leste-sudeste aqui. Aí você tem que posicionar os teus equipamentos para trabalhar e furar no sentido contrário. Tá? Por que você vai ter essa informação? Porque você tirou do campo. Você teve a bússola, você teve a geofísica, você aplicou, assim por diante. Tá certo? Nós fizemos em pesquisa mineral que nós furamos no sentido contrário ao mergulho da camada. Vocês lembram por quê, pessoal? Pode repetir a pergunta, professor? Que travou aqui.
Quando a gente está fazendo, quando vocês viram lá em pesquisa mineral, eu comentei com vocês, passei, vocês viram aquelas fotos daquelas sondas inclinadas trabalhando. Elas estão sempre furando no sentido contrário ao mergulho das camadas. Por quê? A gente faz os furos, a inclinação do furo de sondagem está sempre contra ao mergulho de uma camada. Para ele poder pegar todo o material que tiver para coletar. Tá certo, John? Então, e diminuir o máximo possível de testemunho de sondagem, né? Porque ele é a parte mais cara da nossa exploração. Então, a gente no sentido contrário, que é porque a gente vai encontrar, né? A gente tem uma brincadeira que a gente diz na exploração mineral, diz que toda picada que a gente abre tem uma serra no meio. Por que ter uma serra no meio? Porque a gente tem que atravessar a serra de um lado para o outro, a cada 100 metros, 200, 400 metros, e cortar toda aquela serra. Por quê? Porque a gente tem que mapear no sentido contrário à disposição das rochas. Se a gente pegar uma estrada para mapear, e ela está ao longo de uma serra, tá? Nós vamos conseguir mapear as variedades, unidades que existem ali? Sim ou não? Eu posso botar uma situação para vocês. Eu dou 2 estradas para vocês saírem mapeando. Uma, a estrada é ao longo de uma serra e a outra, a estrada corta a serra. Qual estrada que vocês vão pegar para você ter o máximo, tirar o máximo de informação de uma... A que corta a serra, né? Corta a serra? Exatamente. Sim. O senhor mostrou até uma imagem uma vez. Né? Que o senhor participou cortando a serra, né? Cortando a serra no meio. Isso. Vamos lá. Aqui está uma coluna litoestratigráfica completamente definida, né? Onde nós colocamos aqui no fanerozoico, aqui no paleozoico, né? Nós temos aqui embaixo o criogeniano, nós temos aqui o ediacrânio, o cambriano aqui em cima, você vê 542 milhões de anos até 630 milhões de anos, e aqui embaixo ele colocou a descrição das unidades. Mas tu vê só que na litoestratigrafia ele vai daqui de baixo para cima, ele coloca a formação pulga. O que são a formação pulga? São diamictitos e silexitos, seixosos. Olha aqui o ambiente que ele coloca, o paleoambiente glacial. O diamictito, pessoal, é quando a gente tem certeza que foi um gelo que depositou, certo? Quando o nome é sotilito, a gente sabe que provavelmente é glacial. Logo em seguida, eles disseram que tem uma formação aqui, ele chamou de grupo, olha aqui, grupo Araras. O grupo Araras é formado, olha só. Esse grupo Araras, esse azulzinho, tá vendo aqui? Esse grupo Araras e o grupo Alto Paraguai. O grupo Alto Paraguai, cadê o grupo Alto Paraguai? Esta formação aqui, toda essa daqui, ó, essa em magenta aqui, ele disse que o grupo Araras ele tem as formações Mirassol do oeste, formação Guia, formação Serra do Quilombo, formação Nobres. Então você vê que tem algumas informações aqui muito importantes. Formação Mirassol do oeste, provavelmente a unidade sede, fica a oeste da cidade de Mirassol, no Tocantins. Tá certo? Então, ela diz o seguinte, que nessa unidade é uma capa carbonática, tá? Uma capa carbonática, e ela diz formação guia, que ela chama de formação guia. Por que formação guia? Porque ela tem um guia estratigráfico
que a posiciona e que a define muito bem na estratigrafia, no espaço e no tempo, tá? Aí aqui do lado ela vai descrever, dizer que são calcários finos e folheiros betuminosos, que são betuminosos, cheios de matéria orgânica, tá, pessoal? E essa matéria orgânica já podem ter betume, já teve a transformação da matéria orgânica em hidrocarboneto, tá certo? Então, eles são betuminosos. Pode ter carvão mineral pelo meio, alguma coisa do tipo. Subordinadamente, calcários cristalinos ricos em crostas e cimento, grãos terrígenos e esporádicos. Ou seja, era uma formação de nível do mar que recebia algumas ondas trazendo areia de algum canto, tá certo? Então, eles conseguem definir que o paleoambiente era a plataforma profunda, anóxica, aí já foge um pouquinho no meu entendimento, anóxica, tá? Do conteúdo do entendimento de estratigrafia, tá? Mas significa que é a plataforma profunda, não é aquela rasa onde nós ficamos tomando banho, tá? É coisa onde já se desenvolveu o petróleo, tá certo? Aí a outra, que está no topo dela, a formação Serra do Quilombo, ele diz que são brechas dolomíticas, cimentadas por dolomita, espáticas, brechas dolomíticas de arcabouço aberto e dolomitos arenosos. Olha só o que ele está falando. Dolomito, pessoal, é uma rocha que é um carbonato, tá? Mas já tem magnésio pelo meio. Tá? Então é carbonato, então já recebe o nome de dolomito. Ele já tem uma composição diferente. Mas ele diz o seguinte, que ela tem, elas são brechas, ou seja, elas estão todas angulosas, os pedaços desses daí, provavelmente podem ter sido erodido daqui de cima, desses calcários, tá? E ter sido depositado. Aí ele diz que ela está cimentada por dolomita espática, ou seja, um cimento, um arcabouço que pegou os grãos e conseguiu essa sedimentação, tá? Aí ele ainda diz o seguinte, que são essas brechas dolomíticas, tem um arcabouço aberto. O que é um arcabouço aberto? É que os grãos são abertos, são espaçados um do outro, tá? Plataformas moderadamente profundas. Então, o que é que acontece? Aqui, se ela é profunda, nós temos uma água mais calma, capaz de depositar calcário. A média aqui, a água é mais agitada, capaz de erodir essa de baixo e começar a depositar essa de cima. Você vê que ele colocou uma linha aqui para separar uma da outra, mas você vê que é uma sequência normal de deposição. Então, ela vem desde lá da plataforma profunda para uma plataforma mais baixa, tá? Mais rasa. Tanto que essa formação nobres aqui, ele coloca aqui no paleoambiente, que é planície de maré subordinada. Eu acho que é subordinada. Não, não estou conseguindo ler. Sabicá. Sabicá é algum termo da estratigrafia lá, não saberia dizer. Mas está muito vinculada a esse ritmito existente aqui dentro. O que é esse ritmito? Ora é areia, ora é lama, tá? Ora é areia, ora é lama. Essa lama está muito vinculado ao material, de matéria orgânica mesmo, em ambiente de calma. Então, é planície de maré. Você tem enche de maré, desce, e assim por diante. E aqui em cima, olha aí, ele colocou uma ondazinha aqui que atravessa de um lado para o outro. Está dizendo que houve aqui como se diz, uma erosão. E tem um espaço de tempo aqui que ela teve uma perda de registro, pessoal. Ele não sabe o que tem. Aqui nessa região foi toda erodida essa perda de registro, esse pedaço de ano aqui, para depois começar a ser depositado o grupo Alto Paraguai.
O Alto Paraguai é basicamente de ambiente continental, que são os conglomerados, penitos e os arenitos. Então, isso aqui é marinho, isso daqui é continental. Então, os estudos já conseguiram estabelecer e edificar essa coluna estratigráfica. É isso que vocês vão conseguir entender desse artigo que vocês têm, tá certo? É ler de baixo para cima, e à medida que vocês vão lendo, ele faz todo o detalhamento ali do pré-cambriano, tá, pessoal? Esse artigo. Mas quando ele chega aqui, depois do pré-cambriano, ele só coloca sedimentação de cobertura. Coberturas sedimentares. Nessas coberturas sedimentares, nós vamos entrar com os outros artigos e vocês vão ver que eles estão encaixados um sobre o outro, tá? Eles vão estar dentro de uma coluna estratigráfica que nós vamos montar juntos, tá certo? Não é fácil entender isso, tá, pessoal? Tudo é informação nova. Tá bom? Vamos seguir. Os supergrupos, pessoal, é constituído pela associação de vários grupos que possuem características significativas que os relacionam. Supergrupo Itacaiunas, o grupo Campará está dentro do supergrupo Itacaiunas, vocês entenderam? Então, há uma hierarquia. A gente está vindo do menor para o maior, tá certo? Subgrupo é uma unidade que engloba somente algumas formações de um grupo. O grupo pode ser total ou parcial, subdividido em supergrupo. Por exemplo, complexo Maracaçumé. Tá? Ah, não, isso aí já é o complexo, é outro. Entenderam o subgrupo aí, pessoal? Ele está dentro do grupo também. Então, esse slide, na realidade, tinha que ficar um pouco antes. O grupo pode ser um total ou parcial, subdividido em subgrupos. E esses subgrupos, entendem que está muito vinculado ao ambiente geológico que aquele determinado grupo está inserido. Por exemplo, na situação atual hoje, nós temos continente, indo daqui de Belém até Salinas, tá? O que está acontecendo hoje, independente do que já está lá, né, de rochas antigas, vamos dizer o que está acontecendo hoje. Nós temos uma dinâmica praial, nós podemos colocar que aquele ambiente lá é praial, nós poderíamos dizer que ele é um subgrupo, formado lá pelos depósitos de dunas lá, né, vamos chamar de depósitos, vamos dizer que seriam arenitos, depois de formado arenito Atalaia, dá esse nome. Abaixo desse arenito Atalaia, já lá nas barras, nós vamos dizer que são os arenitos de barra. E mais abaixo nós temos os arginitos. Então, eles vão formar um subgrupo, tá? Lá de Atalaia. E aqui nós vamos ter arenitos, vamos dizer, conglomerados, e argilitos continentais, outro subgrupo. Os dois subgrupos juntos vão formar o grupo. Vocês entenderam? O grupo do Quaternário, por exemplo, vamos dizer, o grupo Nordeste do Pará. Vamos dar um nome assim. Vocês entenderam essa subdivisão, pessoal? É importante vocês me sinalizar sim ou não. Sim, professor. Até que horas a nossa aula? Vai até... 12h20. 12h20, né? São 11h20. Parar um pouquinho antes do meio-dia, que a gente cansa de falar. Os complexos é composto pela associação de rochas de diversos tipos, sedimentares, ígneas ou metamórficas, tá? O complexo Maracaçumé, que vocês vão estar conhecendo lá. No complexo Maracaçumé, nós vamos ter rochas ígneas, nós vamos ter rochas metamórficas, tá? São os gnáisses. Vocês, quando lerem, vocês vão achar uma coisa, às vezes vocês estão lendo
o nome, isso aí já foi uma discussão que nós já tratamos isso internamente, que às vezes a literatura, quando dá o nome da rocha, ele vem dar com o nome químico da rocha. Tá? Mas como diz o professor João Paulo, mas isso não é um nome químico, aqui não é o nome químico da rocha, aqui é um nome metamórfico. A gente chega numa unidade que tem lá em Capitão Poço, que nós vamos chamar de cienito. Como é o nome, professor João Paulo? Você está na escuta aí? É o cienito, nefelina cienito Boca Nova. É o nefelina cienito Boca Nova. Mas quando a gente chega lá no nefelina cienito, nós encontramos um gneiss Boca Nova. Ele é um gneiss e ele é um nefelina cienito Boca Nova. Alguns autores fizeram a nomenclatura dele, dando o quimismo dele, que foi a característica química dele. Ele é uma rocha nefelina, mas com característica cienítica, tá? Porém, ele é uma rocha que é metamórfica de enbanamento gnáisico. Então, tanto uma como a outra, se você fizer a nomenclatura, ele é o gneiss Boca Nova, tá certo. Quando você dá o nome gneiss Boca Nova, você está dando a característica dela metamórfica, o grau metamórfico, você não está sendo generalista. Você está sendo aprofundado em dar esse nome. Ele recebeu a tantas pressões, tanto de temperatura, capaz de formar uma rocha metamórfica nesse grau de evolução. É um nome complexo também. Outras pessoas deram o nome, que vocês vão encontrar nesse artigo aí, nefelina cienito Boca Nova. Tá? O que? Aí o autor veio e disse que é apenas o nefelina cienito. Ele tem um quimismo, uma química com pouca sílica, que deu o nefelina, que é um feldspatoide, e o cienito, porque ainda tem uns feldspatos potássicos, dando essa característica científica para ele. Tá? E Boca Nova, porque o nome da localidade lá é Boca Nova. Lá em Boca Nova, ele aparece exatamente ali debaixo da ponte, e o rio Guamá passa lavando essa rocha. Então, veja só, o autor deu o nome que achou mais apropriado. Tá? Mas esse nome complexo é um nome que abrange muito mais coisas. Vai abranger unidades de uma determinada região. Tá? Então, ele pode ser uma coisa de caráter, às vezes, muito regional. Certo? E engloba todas as unidades. Como é o caso do Maracassumé. O Maracassumé é a cidade do Maranhão, tá? Maracassumé. Mas ele se estende até aqui no estado do Pará. Tá aqui, ó. O mapa lá do CLAI, que vocês conhecem, tá? Mapa geológico da região do Gurupi, compilado e modificado por de Pastana, 1995. Almeida 2000, Costa et al. E APUD CLAI. O que é esse APUD? É que está dentro do artigo do CLAI 2003, tá certo? Então, vocês vão começar a entender essas nomenclaturas aqui, APUD. Então, esse mapa foi uma modificação, uma interação, uma compilação de vários dados que, desde Pastana, 1995, passando por Almeida 2000, Costa 2000, e o CLAI veio, e isso está tudo dentro do CLAI, tá? Dentro do artigo do CLAI. Tá? Aqui em cima você vê as coberturas sedimentares. Aqui está a coluna geológica, tá, pessoal? A nossa coluna estratigráfica aqui do lado. Ele diz que ele começa em Complexo Maracassumé, que olha aqui, o Complexo Maracassumé, é esse agrupamento de eventos aqui dentro dessa unidade cinza, que ele chama de Grupo Gurupi. Tá? Aí você vai dizer, mas professor, como é que o Complexo Maracassumé está dentro do Complexo Gurupi? Ele não está dentro do complexo do Grupo Gurupi, tá certo? Esse Grupo Gurupi, vocês vão ver que está dentro do
Grupo Gurupi, a formação Rio Peritoró, como a gente tinha visto, a Jeritequara e a formação Vila Cristal. Isso a gente consegue ver na nossa viagem de campo, tá, pessoal? Definir todas elas. A gente vai, e aí você vai dizer, ei, cara, isso aqui é a formação Peritoró, Rio Peritoró. Não, isso vai estar dentro dessa unidade toda assim. Repara que ele não diferenciou nada dessas três formações. Por que ele não diferenciou? Porque ele ia ficar muito pesado o mapa. E, às vezes, o mapeamento dela, como são unidades metamórficas, o que é que acontece? Há um imbricamento, pessoal, há um quebramento, como é que se dá o nome? Um sequenciamento que às vezes fica muito carregado e você não consegue diferenciar uma da outra pelo tamanho dessa escala que ele está trabalhando, 20 quilômetros. Aqui deve ter, olha, esse tamanho aqui tem 20 quilômetros. Então, imagina esse mapa de leste a oeste, tá? Vamos dizer, esse perfil B' tem 20, 40, 60, 80, 90 quilômetros. De 80 a 100 quilômetros, só esse perfil aqui, B'. Vocês estão vendo? Então, essa aí, perfil B', isso aqui, A', tá? Ele consegue colocar de forma que as unidades ficam registradas no tempo. Mas, voltando à pergunta anterior, esse grupo Gurupi, esse complexo Maracá-Sumé, ele está dentro desse grupo Gurupi? Ah, sim ou não, pessoal? Sim. Por que sim? Aqui na coluna estratigráfica diz que não. Diz que o complexo Maracá-Sumé é mais velho do que o grupo Gurupi. Então, obviamente, que o grupo Gurupi não pode estar dentro do grupo Maracá-Sumé. Aí você pode... Entendeu? Aí você fala, professor, por que isso está aparecendo aqui dentro? Porque alguns movimentos tectônicos abriram uma espécie de janela, tá certo? Uma janela tectônica, você vê falhas aqui, ó, tá? Esses contatos aqui retilíneos, basicamente, pessoal, são contatos de falha. Abriu uma janela e expôs rochas do pré-cambriano inferior, tá? Dentro do grupo Gurupi. Certo? Então Ele é uma rocha intrusiva, professor. Não, ele não só é uma rocha intrusiva. Esse complexo Maracá-Sumé vão ter rochas metamórficas e rochas magmáticas, todas delas dentro de um processo evolutivo de um metamorfismo de alto grau. Tá certo? E, às vezes, eles imbricam, eles aleitam. As falhas são tão profundas que elas ficam aleitando pedaços de rochas, uma do lado das outras. Então, nós podemos ter na superfície diferentes tipos de rochas, de diferentes idades. Você andando passa de uma unidade de 2 bilhões de anos para uma unidade de alguns milhões de anos. Como você faz isso? Através das movimentações tectônicas que conseguiram deixar essas rochas paralelizadas. Hoje, e a denudação, quer dizer, a erosão, conseguiu deixá-las no mesmo nível topográfico. Vocês entenderam? Sim, sim. Tá. Você vê que lá o domínio do Crato São Luís, que ele coloca aqui do lado, tá? O domínio do Crato São Luís, são essas rochas, essas cruzinhas aqui, tá? Aí ela coloca como a suíte Tracuateua. O que é a suíte, pessoal? A suíte é a formação de rochas sedimentares? Sim ou não? Professor, eu não sei falar, não. Eu não lembro, sinceramente. Né? A suíte é só de rochas, pessoal, e metamórficas, tá certo? Metamórficas de
de alto grau. Então, olha, Suíte Tracuateua, aqui em Bragança, aqui Tracuateua anteriormente, era conhecido, era um distrito de Bragança, ela se emancipou, hoje é o município de Tracuateua, então ficou conhecido como Suíte Tracuateua. Abaixo dela nós temos Suíte Tromari, certo? Que pega aqui desde Aurizona. Aurizona é uma região muito conhecida pela sua produção de ouro, tá? Foi lá no Aurizona que foi que o pessoal usou muito um detector de metal que a gente chama de piu-piu, um detector de metal, que eles passam no chão, né, eles vão passando, eles procuram ouro assim. Aí o piu-piu ativa, né, piu-piu-piu-piu, aí eles vão lá, cavam e tiram as pepitas de ouro. É impressionante. Aí lá tem alguns depósitos bem trabalhados, já bem avançados a nível de mineração formal, tá? E o Grupo Aurizona, tá? O Grupo Aurizona são esses rachurados aqui, certo? Então, tudo isso, pessoal, você vê que está aqui na margem, tá? Na margem na margem aqui na beira do oceano, cara, do Oceano Atlântico aqui, no Maranhão, que se estende até aqui o estado do Pará. Tá? E toda essa unidade aqui que a gente chama, que é o domínio do cinturão Gurupi, tá? Toda essa unidade, tudo isso aqui, pessoal, cinturão Gurupi, a gente utiliza esse nome para chamar, isso aqui tudo aconteceu no Proterozoico, no Paleoproterozoico, tá? Tem o Arqueano, o Éon, vocês lembram do Éon lá? Então, aqui nós temos o Arqueano e o Proterozoico, o Éon, as eras. Então, a era arqueana, a proterozoica, pessoal, ela é muito importante na história geológica. Ela, tanto que esse cinturão aqui, esse cinturão do Gurupi, ele quando chega aqui próximo ao Capanema, aqui mais ou menos na mediação de Santa Luzia do Pará, ele mergulha, ele tem uma sedimentação recente por cima dele. Quem é essa sedimentação recente? É a sedimentação do Calcário Pirabas, é o Grupo Barreiras, e vocês vão empilhar aqui em cima, acima, vocês vão colocar um lapso de tempo igual, ó. Tá vendo esse lapso de tempo que tem aqui, ó? Aqui vamos imaginar que isso daqui é o cinturão Gurupi, tá? Aí você tem um lapso de tempo aqui, aí já começa a trabalhar aqui todo no Fanerozoico, essas unidades que são esses cinza aqui, que são as bacias sedimentares, tá? E logo, algumas janelas tectônicas intrusivas aparecem aqui, ó, mostrando, olha, o granito Jonasa, o granito Ourém, tudo isso aqui nós vamos visitar na nossa viagem de campo, tá? Aí você vai andando aqui, você sai de 1,8 bilhão de anos para 2 milhões de anos. Por quê? Porque os eventos geológicos e a erosão permitiu acontecer esse tipo de coisa, tá certo? E outra coisa, quando ela mergulha aqui por trás, ela cria um alto topográfico. Esse alto topográfico vem embora e atravessa aqui, tá? Atravessa todo aqui o norte do Brasil, esse alto topográfico. A gente passa com esse alto topográfico aqui por perto de Capanema, de Peixe-Boi, que nós chamamos na literatura de Arco Ferréu Urbano Santos, tá? Se vocês colocarem, vocês vão ver que é uma área onde a topografia é mais acidentada, quando a gente anda nessa direção, lá para Bragança, lá para Capanema, aliás, tá certo? Então, fica esse Arco Ferréu Urbano Santos. Aí a sedimentação toda recente cobriu ele, tá? Aí mais acima, andando para norte, nós temos toda a bacia do Amazonas. Aí esse arco, ele vai surgir do outro lado
da porção norte, que é o crato guianense, né? Aí ele vai surgir e vai aparecer lá pro lado do Amapá, tá? Quando a gente, como é, e essas formações de rochas, elas são mais antigas do que a deriva continental, quando a gente refaz todos os movimentos da deriva continental, essas mesmas rochas aqui, que são os cinturões móveis paleoproterozoicos, muito importantes na história da produção de ouro pelo mundo, tá? Elas vão aparecer lá do outro lado da África, tá? Assim como elas vão se soldar, tá, aos cinturões móveis lá da província Borborema, no centro do Brasil, ali no centro do Nordeste brasileiro. Então, a província Borborema são esses cinturões. Eu mostro na próxima aula para vocês como eles são soldados. Tá? Quando esse cinturão móvel está colado do outro lado da África, ele passa ali pela Guiné, passa ali a parte sul de Serra Leoa, a parte por Gana, ele entra ali em Gana, ele vai sair lá em Burkina Faso, mais a leste de Serra Leoa, de Gana, esse lado. Aí ele surge lá em cima com outro nome, que eles chamam de Cinturão Ashanti. Tá? Esse Cinturão Ashanti é o nome que foi dado para a maior produtora de ouro do mundo, que é a Ashanti, tá? Que ela é do grupo da Anglo-América, a Ashanti, se não me foge a memória. Maior produtora de ouro do mundo. E ela está muito bem implantada ali no Goiás, ali naquela região dos cinturões proterozoicos e dos arqueanos ali do Goiás, uma boa produção de ouro. Então, vocês buscarem a Ashanti, vocês vão encontrar ASHAENTI, Ashanti. Então, é assim. Então, essa evolução acontece, tá? E a gente consegue voltar, e por que voltar no tempo e explicar o porquê, de onde vem esse ouro. Toda essa formação aqui, pessoal, em cinza, aqui mais escuro, são rochas que se formaram no fundo do oceano, são arenitos, são carbonatos, tem até mesmo o resto de formações ferríferas, shirt, tá? É lógico que a gente não encontra todos eles aqui, mas encontra os peritos que se transformaram em finitos, que são rochas ainda metasedimentos, outros que já são metamórficas de baixo grau, já são sericitas xistos, já são biotitas xistos, muscovitas xistos. Tá? Esse xisto vocês entenderam lá, estudaram lá em petrografia, que é um nome dado a uma feição, a xistosidade que as plaquetas de mica, elas causam nas rochas. Tá? Então, essas rochas, elas são muito conhecidas por quê? Porque eles são de fundos oceânicos, esses fundos oceânicos tiveram muitas rochas reativas quimicamente e que foram metamorfizadas. Tá? E os fluidos daquela época do Paleoproterozoico, tudo ficaram no meio dessas rochas. Os fluidos que depositaram rochas com ouro, com outros metais nobres, e quando elas são metamorfizadas, pessoal, dependendo do grau do metamorfismo, esses fluidos, eles são como poderia se dizer, eles são reativados e eles vão se movimentar dentro dessa enorme bacia de fundo oceânico. E vão encontrar ainda armadilhas e lá se depositarem e formarem grandes depósitos de ouro. Ouro, pratas associadas e assim por diante. Então, a história geológica, ela caminha desse jeito, tá? Esse é o artigo importante para vocês. A base do artigo do que vocês vão escrever e organizar vai ser com essa base aí, tá? Essas informações aqui sobre as coberturas sedimentares diversas, como a Piriá, Igarapé da Areia e Viseu, nós vamos encontrar algumas delas, já estão sedimentadas, já estão fora do domínio Gurupi, tá?
São bacias que abriram aqui dentro e se depositaram depois de toda ela formada. E as coberturas sedimentares fanerosóicas. Fanerosóico, vocês viram que é o El, que começa ali em 545 milhões de anos a 600 milhões de anos. Mais ou menos quando começa o Paleozoico, tá? A era Paleozoica. Tá? Então, tudo isso é fanerozoico. Aí vocês vão fazer a leitura dos outros artigos e posicionar dentro dessa cobertura fanerozoica. Tá certo? Perguntas, pessoal? Professor, eu tenho uma pergunta. Nessa parte aqui, pontilhada mais escura, em negrito, é uma zona de cisalhamento? Pontilhada aqui em cima, isso, ou aqui do lado, aqui no oeste? Não, mas aqui... pontilhada aqui. Isso aqui, isso. Isso daqui é uma imensa zona de cisalhamento, tá? Que conseguiu paralelizar, aqui também são zonas de cisalhamento também, tá, pessoal? Às vezes, aqui aqui é uma estrutura, isso aqui é uma falha de cavalgamento, tá? E aqui essas zonas de cisalhamento, aqui o movimento, tá? Conseguiu abrir essa janela e aparecer aqui e preservar todas essas rochas aqui de idade acima de 1,8 bilhões de anos. Aí eu pergunto para vocês aqui, mas essa estrutura tectônica trouxe até aqui a superfície ou ela trouxe uma determinada profundidade, criou um alto topográfico e ela foi erodida? O que é que vocês acham? Como é a pergunta, professor? Essas zonas de cisalhamento trouxeram essas rochas mais antigas lá de baixo. Você vê que tem um intervalo de anos de maior que 1 bilhão e 800 milhões de anos, se você olhar a história disso daqui, tá? O que aconteceu com esse 1 bilhão e 800 milhões de anos que estava em cima dessa unidade aqui, desse cinturão aqui, desse cinturão móvel aqui, paleoproterozoico, ou chamamos de grupo Grupi, ou desse daqui que nós chamamos de domínio do cráter São Luís, tá? Que são esses xizinhos aqui, esse daqui. O que aconteceu, sempre não teve nada em cima deles, ou isso foi, saiu daí de cima por erosão? Saiu de cima por erosão, não foi, professor? E onde é que está esse material aí agora? Só um minuto, deixa eu só analisar de novo. Quem é que está falando? Sou eu, Jonas, professor. Só um minutinho. Jonas. As meninas nenhuma se manifestaram, viu? Ele depositou em algum outro local, mas eu não estou conseguindo identificar no mapa. Vocês estão vendo aqui essas bacias aqui, olha. Bem que assim, cadê? Coberturas sedimentares diversas. Piriá, Igarapé da Areia. Essas coberturas sedimentares fanerosóicas aqui, elas tudo foram fomentar, elas foram ser o aporte sedimentar de todas essas formações que estão aí em cima. E se saiu ouro daí, se saiu diamante, porque essa região aqui, pessoal, essas bordas aqui, todas nós temos informação de diamante, tá? Essas bordas aqui. Muito ouro. Aí eu pergunto, onde é que estão isso daqui? Provavelmente um desses places aí, algum desses depósitos aí, nós vamos encontrar esses diamantes aluviais, tá bom? Ouro aluvial e assim por diante. Então, não é comum você vir aqui distante, indo aqui para Bragança, você fazer um concentrado de bateia, tá? Dentro de um igarapé ou de uma formação mais antiga, até mesmo dentro do Barreira, se for o caso, é mais difícil, mas nos sedimentos mais antigos, você fazer um concentrado de bateia e você conseguir partículas de ouro nesse concentrado de bateia. Não é difícil, porque foi tudo erodido e isso foi reconcentrado em algum canto. Tá certo? E parte foi para
o oceano, tá, pessoal? Voltando lá no seu ciclo geológico. Professor, Por exemplo, sim, mas essa região lá é requerida por alguma empresa? a do norte aqui, toda é requerida. Mas tem algum Essa região processo aqui que usa aqui? esse aqui do Gurupi, toda é requerida por empresas. Até a Xanti não tem mais área aqui, mas ela teve grandes áreas aqui, a Rio Tinto, Vale já teve, para outro. Aqui, pessoal, por exemplo, bem que assim, Jonasa, mais ou menos esse JP, deixa eu ver quem é o JP. O JP é o Japim, tá? Esse granitóide Japim, nós vamos visitá-lo, tá? Mas bem por aqui assim, no grupo, tá vendo essa estradinha aqui, ó? Sim, sim. Tá? Essa é uma estradinha aqui. Não, isso aqui é o Rio Gurupi, aliás, perdão, pessoal. Isso aqui é o Rio Gurupi. Bem aqui assim, a BR-316 passa bem aqui assim, tá? Capanema, tá vendo a BR-316? Esse pontilhado aqui. Tá. Rio Gurupi. Quando ela passa bem aqui assim, pessoal, exatamente aqui onde está o mouse, nós temos Cachoeira do Piriá. Tá? Então, Cachoeira do Piriá é o decreto de lavra mais antigo que nós temos no estado do Pará, de 1944. Bem que assim, 1944. E aqui, esse granito Japim, parece que essa inflexão aqui, tá, criou um display aqui de falhas, essa inflexão vem aqui e cria um display de falha que eu posso mostrar para vocês, o modelo geológico que eu fiz aqui para cá, e você vê que os veios de quartzo estão todos encaixados aqui dentro. Eu vou mostrar para vocês no mapa, tá? Eu separo, não esqueço a próxima aula. Então, bem que assim, nós temos esses displays, e esses daqui esses displays serviram de armadilhas, primeiro para canalizar o fluido, tá? Essas zonas de salhamento. Eles canalizaram o fluido e as falhas serviram de armadilhas para os depósitos de veio de quartzo mineralizados a ouro. Eu já tive a oportunidade de descer em algumas dessas minas daqui, são de garimpeiros, viu, pessoal? Desde a época dos bandeirantes, hoje elas têm 180, 200 metros de profundidade. São poços nesse calado. Tudo artesanal, tudo artesanal. Tá? E eles, eles tiram lá meio quilo, 2, 3 quilos por semana de ouro desses buracos aqui. Tudo dentro da cidade. E é o decreto de lavra mais antigo do estado do Pará. E nunca essas empresas tiraram 1 grama de ouro de lá. Tá? Suíte, só para a gente concluir, tá? A gente termina aqui. Suíte, vocês já viram, né, que está vinculada, constituída de associação de diversos tipos de uma classe de rocha intrusiva ou metamórfica, como nós vimos aqui, a suíte Atromaí, que ela já tem um certo metamorfismo associado, assim como o grupo Arizona, mas a suíte Traquateua não, granitóide mesmo, tá? Que esse granitóide de Traquateua aqui, nós temos lá, no granitóide de Traquateua, nós temos o corpo lá de Miraselva. Miraselva já está em produção, e na produção de brita, que alimenta aqui a grande região de Belém, tá certo? Hoje, Traquateua e Miraselva, elas mais ou menos, elas são responsáveis pelas britas de 30% a 35% da construção civil de Belém, certo? Para você ver como tem espaço para mais. Tá? Suíte intrusiva Traquateua, Miraselva e Tauari, olha. São granitóides, Traquateua, Miraselva e Tauari. Então, são corpos separados um do outro, às vezes é o mesmo corpo, tá? Eles só se diferenciam na sua composição. Traquateua, a gente vai ver que é um cieno-granito, e Miraselva já não é
aqui Miraselva já não é um cianogranito. O cianogranito ele tem a cor rosa, tá? É rosado, cor de carne, às vezes. E o Miraselva não, ele é mais esbranquiçado, ele está mais para um tonalito, para um grano de ouro, certo? Voltando aqui, está aqui em detalhe, né, onde está o granitóide traquateus, é um corpo só, que ele define, tá? Ele só tem uma composição. O nome dessa... eu poderia perguntar para vocês, pessoal, o que é que causa essa diferenciação química dentro de um mesmo corpo? Vocês lembram? Eu vi que o professor Mário e a professora Kézia deram isso daí para vocês. Eu acho difícil vocês voltarem e lembrarem. Diferenciação magmática, pessoal. A diferenciação magmática que causa isso. E o corpo é uma unidade estratigráfica formal composta por uma massa de rocha intrusiva ou metamórfica de alto grau, no caso, metamórfica de alto grau, tá? Constituída predominante de um único tipo de rocha. E assim, nós encerramos essa aula. Eu vou repassar esse slide para vocês, tá bom? E professor, No caso da nossa viagem técnica, a gente vai ter que montar um arquivo igual esse aí? Nessa viagem técnica que nós vamos fazer, nós vamos ver no campo e se posicionar no campo dentro da coluna estratigráfica que nós vamos montar. Certo? Amanhã eu gostaria de começar a ler o artigo com vocês, tá bom? E a partir daí a gente montar a nossa coluna estratigráfica igual essa daqui que a professora Kézia montou nesse slide aqui, tá certo? Ah, bom, Nós vamos fazer algo desse tipo. Idade, tá? Vamos colocar quem é suíte, quem é grupo, quem não é, tá? Colocando desse jeito aqui. A idade nós vamos encontrar na literatura, tá? Onde tem esse lapso aqui, nós vamos colocar na nossa coluna, e nós vamos tentar colocar o paleoambiente naquilo que é sedimentar, tá certo? Paleoambiente, vamos dizer, o Barreiras, nós vamos colocar que é ambiente continental e de transição, porque tem planície de maré. E eu queria até perguntar para vocês, vocês entendem essa questão do que é continental, transição e marinho, pessoal? A nível de ambiente, de ambiente mesmo, do que a gente está vivendo hoje? Pode ser sincero. As meninas, nenhuma se manifestaram hoje. O que foi que aconteceu? Não reconheço, professor. Não reconhece, né? Para a apresentação. Vou colocar a minha imagem aqui, quero ver se eu ainda consigo. Veja só, pessoal. O que é que vocês encontram? O que é que se vocês fizerem uma reta saindo daqui, vamos dizer, coloquem no papel de vocês, no caderno de vocês, uma reta. Daqui até o Atalaia. Que tipo de ambiente nós vamos encontrar? Vamos encontrar as cidades, né? Nas cidades nós vamos encontrar os rios, o ambiente ecológico são os rios, tá? Então, nos rios, o que é que a gente encontra? Sedimentação é areia, argila, e nos lagos que nós vamos encontrar. Quando a gente vai para Bragança, é muito legal a gente ver essa mudança. Vamos ver se a gente consegue ir até a Juruteua, para a gente ver essa mudança climática. E se isso ficou no passado geológico, a gente poderia dizer que é essa mudança paleoclimática. A gente sai ali do continente com um tipo de árvores, com um tipo de vegetação. Nós vamos encontrar
campos, nós vamos encontrar florestas, um tipo de arbusto diferente, o tipo de sedimentação das rochas diferente, os tipos de animais que convivem ali são diferentes, é cachorro, gato, vaca, tá certo? À medida, micro-organismos, nós vamos encontrar os micro-organismos de continente, tá, pessoal? Se a gente encontrar os gastrópodes, nós vamos encontrar, mas é de gastrópode de rio. À medida que a gente vai se aproximando da praia da Juruteua, o clima muda, a vegetação muda. A vegetação, basicamente, a vegetação que tem, quando a gente vai se aproximando da praia, eu acho que o nome correto é esse, as siribeiras, ou siriúbas. Não é Tá? sirigueiras? Como é o nome? Não é sirigueiras, eu acho. Não, sirigueiras não, é das seringueiras, é da seringa. É uma vegetação de raiz aérea. Tá? Elas são raízes aéreas. Por quê? Porque tem falta de oxigênio no solo. Tá? Um pouco de falta de oxigênio, por causa da matéria orgânica. Aí você vê que o que predomina quando a gente vai são essas vegetações. Os rios não são mais rios, são furos. Você vê que já fica mudando. Aí você vai na literatura e vê qual o conceito de rio. O rio é que tem uma nascente e uma jusante. Os furos não, eles são um canal que liga dos rios, que formam as ilhas. Então, o ambiente, aquele ambiente ali de mangue, onde está que tem esses ecossistemas dos manguezais, o nome disso chama-se ambiente de transição, tá, pessoal? Aí, então, o que estava anterior ao ambiente continental e onde vive o caranguejo, onde vive os guarás, onde vive as garças, apesar que elas já migraram para o continente, isso, mas o ambiente propício delas é o ambiente de transição, onde tem os caranguejos, tudinho isso. Então, isso é um ambiente. Isso, no passado, sempre existiu. Tá? E isso, quando ficou preservado, ele se tornou um paleoambiente. E ele vai estar lá a registro dos caranguejos fossilizados. Hoje, se tivesse uma grande sedimentação e tudo em cima disso, o que é que ia ser preservado na cidade? Ia ser preservado os restos do cachorro, do gato, do homem, tá? Das movimentações antrópicas. Tá? Quando no ambiente de transição vai ser preservado o mangue, que são as siriúbas, a vegetação de mangue, vai ser preservado os gastrópodes, vão ser preservadas as bivalvas, que vão viver ali aqui adentro, também nos ambientes de mangue, e vão ser preservados os caranguejos, os siris, peixes de ambiente que não é nem marinho, nem continental. Vocês não vão encontrar mais a traíra, o jacundá, que é de ambiente continental. Vocês vão encontrar os peixes que migraram do mar para esse ambiente. Vocês estão entendendo? E quando vocês chegarem no mar, vocês vão encontrar tudo de mar. Na beira da praia, vocês vão encontrar o ambiente praial, vocês vão encontrar as dunas, vocês vão encontrar as barras, tá? As planícies de marés, vocês vão encontrar, indo mais adiante, as lamas marinhas, vocês vão encontrar as brechas, com certeza, as brechas e marinhos, tá? Vocês vão encontrar os sedimentos químicos mais lá no fundo. Então, vocês já entraram no ambiente marinho, certo? Então, são esses ambientes que nós separamos. E se você for no fundo mesmo, lá das fossas abissais, vocês vão encontrar o vulcanismo marinho. Tá certo? Esse vulcanismo marinho, pessoal, são rochas básicas, vão ser basaltos, vão ser andesitos, que vão estar derramando ali. E que vai estar acontecendo o quê? Que nós estudamos em depósitos minerais, vão estar ocorrendo os depósitos marinhos,
depósito de cobre marinho, os depósitos de exalativos. Vocês lembram disso? Lembro sim, professor. Pois é, então, esses são os ambientes que nós temos. Continental, transicional e marinho. Tá claro, pessoal, isso? Tá sim, professor. Tá, então vou fazer a chamada dos amigos, tá? Alunos, lançar frequência em planilha. Hoje, 23. O Alex, está aí? Estou aqui, professor. O Anderson tá? E Ediele? Tá? Presente. Estou aqui, Eduardo. professor, presente. Presente, professor. Eduardo, Gabriel, Jonas, Josi. Estou aqui, professor. Josi está presente? Ela tá no chat, professor. Tá, ok. Letícia, Lucas Cauê, Lucas Van Dijk. Presente, professor. Lucas Van Dijk. O Cardoso. Presente, tá aí, Lucas Cauê. Tá. E a Letícia está presente? Acho que não, professor. O Marcos acabou de tomar desconect, professor. Não, o Marcos já tinha visto ele. O Luciano está presente, o Marcos está presente, o Cirilo. Aqui, professor. O Coelho está aí, o Rafael está também. A Tata tá, o William tá, Yasmin. Yasmin. E o Igor. Acho que ela não tá, não, professor. Presente, professor. Tá legal, Igor. Acho que eu vi a Gente. Yasmin entrar de manhã, mas eu Professor, não a sei se Juliana ela caiu. a Luciana tá respondendo pelo chat aí, ó. Tá legal. Não, a Luciana, eu já vi a Luciana. Professores, a Yasmin avisou no grupo que ela teve que resolver uns problemas, por isso que ela não pôde entrar na sala hoje. Isso mesmo, professor. Ela falou que ia tentar pegar atestado, que ela foi fazer exame. Tá. Não, é bom que avise, gente, porque eu não dou falta. Eu não vou deixar vocês se prejudicarem em função disso daí, não. Porque primeiro é online, uma série de coisas, mas sempre me avisem, tá? Por favor. Eu, professor João Paulo. Tá? Então, gente, vamos lá. Amanhã a gente não entra às 7 horas, pessoal, senão a gente não aguenta de falar, tá? Vamos amanhã trabalhar o nosso artigo, certo? Começar a trabalhar em cima disso e já colocar os outros artigos para a gente começar a trabalhar, tá? Porque a gente, essa turma com a gente é só até em maio, né, João? Isso, professor, é blocado eles. Tá certo, blocado. Então, alguma coisa, João, para falar? Eu estou satisfeito. Não, por enquanto não. Tá, esse mesmo link amanhã, tá, pessoal? A gente entra às 7h30 para a gente começar a nossa aula até às 9 alguma coisa, tá? Ok, professor. Tá ok, professor. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Tchau, Tá professor. certo. Bom dia. Um abraço. Tchau, Tchau, professor. Bom almoço. Bom almoço a todos.